Bom dia, Sistano, tudo bem com vocês? Bom, como foi dito, né, na aula passada, hoje vamos falar do quê? De agentes modeladores dos relevos, tá? Que afinal, né, o que são modeladores ou agentes modeladores do relevo? Bom, são os fenômenos, né, que modificam a paisagem da superfície terrestre, e isso há milhares de anos. E nós podemos classificar os agentes modeladores em dois tipos, tá? Que seria o interno. Então, esses daqui são os modeladores, tá? Então, nós vemos aqui, ó, praia, nós vemos aqui um deserto, a parte de um deserto também, mas com essa rocha aqui esculpida, como essa daqui. Então, se nós estamos falando de modeladores internos, é porque vem né, de dentro da Terra. Se a gente for falar de externo, porque vem de fora. Então, vamos falar do interno, tá? O que são esses fenômenos? Vou dar um exemplo do vulcão. Eles são, né? O vulcão é uma atividade resultante que é o quê? Da expulsão do magma, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o magma, como esse daqui também é o magma. Então, a expulsão do magma terrestre para a superfície, aí em decorrência da alta pressão e da temperatura do interior da Terra. Esse extravasamento, né, desse magma, que ocorre por causa do acúmulo de material magmático, ele acontece pelas elevações de altitudes variáveis, tipo vulcão. E pela erupção vulcânica, né? O que acontece? O magma ele chega à superfície e passa a ser chamado de lava. Então, nós temos o magma aqui, aí ele vem, tá? Ele sai por aqui, e aqui ele já é chamado de lava, quando ele sai de dentro da Terra. E quando esse material se solidifica, ele forma-se as rochas vulcânicas, como o basalto, tá? Como nós já falamos disso também. Os vulcões, eles geralmente são compostos por, né, compostos das três ou das seguintes partes. Que seria o quê? Primeiro nós temos o cone, tá? Que é essa forma aqui de cone, ó, que é uma montanha formada pelo acúmulo de material magmático. Então, como a lava vai saindo, ela vai, né, se depositando aqui, ela vai formando esse cone, tá? Então, o cone é o formato dela, tá? Depois nós temos a chaminé, que é uma abertura por onde os materiais magmáticos são expelidos para a superfície. Aqui até coloquei todas, tá? Então nós temos a cratera, um material poriclástico, tá? O cone, câmara magmática, onde se concentra, tá? E o cone, que é o formato. Então a chaminé, que é essa parte aqui, tá? É uma abertura, então, por onde os materiais magmáticos são expelidos para a superfície. Então, ele sai igual uma chaminé mesmo, sai e ele vai, né, se expelindo. A parte da cratera, né, que é a chamada boca do vulcão, que vai da cavidade superior até a chaminé, tá? Então, vem da cavidade aqui, ó, vai até a chaminé. Isso é chamado de cratera. Eu tenho uma foto mais à frente, eu vou mostrar para vocês. Câmara magmática, que é essa parte aqui, ó, bem abaixo aqui do vulcão. O que significa isso? É um bolsão onde é originado o acúmulo do magma. Então, fica todo acumulado aqui. Quando vem a pressão, ela sai passando pela chaminé, pela cratera, até chegar à superfície, tá? E nós temos também, né, que são outros materiais expelidos, né, que é possível da gente identificar também, que é o material chamado piroclástico, tá? Piroclástico aqui, ó. O que é esse piroclástico, né? São fragmentos de rochas que são lançados na atmosfera. Então, como a explosão é muito forte, muito grande a pressão, ela, né, joga rochas para fora, ó, como se fosse uma explosão mesmo. Então, ela joga todo para fora. Então, é chamado de material piroclástico, tá? Aí nós temos a lava, né? Querendo ou não, é essa parte aqui, ó, que está já escorrendo, que é o material resultante da erupção vulcânica em estado de fusão. E depois nós temos os gases, né? Que é esse daqui, que são vapores de água, de água e gases sulfúricos ou sulfurosos, que eles são chamados de fumarolas, tá? E são temperaturas que podem chegar a 800 graus Celsius, só para vocês terem noção. Quando a gente ferve uma água para fazer café, a água ela chega a 100 graus Celsius. Então aqui são 800, são 8 vezes a mais. Então aqui eu peguei uma foto de cada um, tá? Essa aqui é a cratera, da onde a gente falou, que é a boca do vulcão.
que vai da cavidade superior à chaminé, tá? Então aqui tem o cone, né? Grandão aqui, né? A boca do vulcão, e aqui é a cratera, onde está localizado a parte aqui da lava. O material piroclástico, né? Depois aqui da explosão, ó, formato de cone, lembrando. Dentro aqui é a cratera do vulcão, e quando há a explosão desse material piroclástico, ele é lançado para fora. E aqui você tem pedaços de rochas, né? Blocos de rocha que se estouraram, se desprenderam do cone. Aí ele é lançado, né, na atmosfera. Então, isso é o material piroclástico. Depois nós temos a lava, que é o resultante da erupção vulcânica em estado de fusão. Então, aqui é essa parte já ela descendo, ó, tá? Isso aqui são rochas derretidas. Então, ó, o formato do cone, lembrando, a cratera aqui dentro, né? Piroclástico, essa parte expelida aqui fora, também chamados também são os gases, tá? E soltando também a explosão das rochas, a lava, né? Saindo e escorrendo. E aqui a gente tem o círculo, né, do fogo do Pacífico, que é o quê? É uma extensa área em formato de ferradura, tá? Por essa forma aqui, tá? Que concentra aproximadamente 80% dos vulcões ativos no planeta. Então, ativo é porque ele está em atividade ainda. É localizada na borda das grandes placas tectônicas, que são as falhas, e apresenta muita instabilidade geológica, geralmente acarretando sérios desastres naturais, tá? Então, essa parte azulzinha aqui são as fossas, tá? Que são as depressões oceânicas, tá? Que são extremamente profundas. E aqui é toda a área, tá? Em formato de uma ferradura, essa parte vermelha aqui, são toda a área de concentrações de vulcões, tá? Extremamente ativos. Então, esse triângulozinho aqui, ele tá fazendo referência onde tem os vulcões. Só vocês perceberem aqui, ó. Tá? O Monte Santa Helena, tá tudo aqui, ó. Tá? Onde tem esse triângulozinho. Aí nós vamos falar do quê? Então, de placas tectônicas. Nós temos 3 tipos de placas, tá? O que são essas placas? Que são 3 tipos, né? Essas placas são um limite definido pelos movimentos, tá? Que é chamado de placas tectônicas. Então, nós temos a convergente, que é esta, a divergente e a transformante. São esses 3 tipos de movimentos. Então, a gente vai falar da convergente. A convergente que a gente chama de continente, tá? São 2 placas continentais que elas se chocam frontalmente. Então, aqui eu tenho uma placa e a outra placa aqui do continente. Então, elas se chocam, né, frontalmente de frente e as duas se elevam. Vou dar um exemplo. A Cordilheira do Himalaia é um dobramento resultante de encontro das placas euroasiática e indiana. Então, aqui, ó, é uma placa, tá? É a nossa crosta. E aqui é outra placa, que é a crosta continental. O que acontece? Essa parte aqui do oceano, ela é mais pesada do que essa que está na superfície. Então, essa placa, quando bate de frente com essa daqui, ela entra por debaixo, derrete, tá? E abre uma fissura, como vocês estão vendo aqui, e abre um outro vulcão, tá? E abrindo outro vulcão, ela também forma cadeias de montanha, por causa do choque, ela vai engruvinhando a parte dessa crosta e formando cadeias de montanhas. Então, esse é convergente, quando a placa mais pesada, ela entra por debaixo, tá, da placa mais leve, e ela abre uma fissura aqui, ó, que é onde entra, onde forma novos vulcões ou cadeias de montanhas. Depois nós temos aqui a divergente, tá? Que é o quê? Locais onde as placas tectônicas estão se separando, tá? Encontramos essa situação no Oceano Atlântico. A formação do nosso Oceano Atlântico foi formado por essa placa, que é a divergente. Foi a separação da placa africana com a sul-americana, que é a nossa. Se vocês verem a borda do Brasil, né, ela se encaixa, como eu disse, neutral, ela se encaixa perfeitamente com a África. Então, ali no meio, tá, entre a África e o Brasil, ali da América do Sul, tem essa frestinha que é o formato do Oceano Atlântico, que foi o quê? Né, a separação dessas placas que divergeram, que é a placa convergente.
Então, né, essa situação a gente encontra, então, o Oceano Atlântico, como eu falei, e no centro dessa placa também, e desse oceano, a gente tem a placa do norte que está se separando da Euroasiática, formando uma cordilheira submersa chamada de dorsal mesoatlântica, tá? Isso é no fundo do mar, que se formam também cadeias de montanha, tá? Dentro aqui do oceano, tá? Então essa placa ela bate uma na outra, mas elas não, nenhuma entra por debaixo, elas batem e voltam. Igual quando a gente tromba com alguém, a gente não bate e volta, seria essa divergente. Ela bate, uma vai para lá e a outra vai para cá. E depois nós temos a transformante, tá? Que são comuns às falhas. Nesses locais, essas placas deslizam, tá? Lateralmente, uma em relação à outra. Ela vai aqui, ó, deslizando, tá? Literalmente. E ela não cria, né? Ou vamos dizer, ela não chega a criar nem tipo destruir a parte da crosta, ela só desliza. Um exemplo desse fenômeno é a falha de San Andreas, que eu mostrei na outra aula, que fica nos Estados Unidos, Califórnia, onde a placa do Pacífico ela desliza em sentido oposto à placa da América do Norte. Então, ela uma vai para cima, outra para baixo, ela vai se deslizando, tá? Entre a outra. Então, essa é chamada de placa transformante. E resumindo, né, o que são essas placas? É o que causa a questão do terremoto também. Que são o quê? São tremores naturais da nossa crosta terrestre, né? Que são produtos da liberação da energia acumulada pelos movimentos e os atritos realizados pelas placas tectônicas. Essa energia, né, quando ela chega a ser liberada, ela forma umas ondas sísmicas. Então, quando ela forma essas ondas sísmicas na crosta terrestre, é o que se propaga em toda direção. É quando essas vibrações são fracas, né, não são sentidas pelo ser humano, que são bem fraquinhas, são identificadas somente pelo sismógrafo, tá? Como eu já falei na outra aula, vou mostrar de novo. Já quando são fortes, o sismógrafo, ele acusa uma escala Richter, tá? Que quando chega a ser forte, tem prejuízos muito grandes, tanto materiais como vítimas mesmo. Aí, conforme a gente vai ver aqui, né, a gente tem o epicentro, né, que é onde forma esses terremotos. Então, aqui só um exemplo do terremoto. Essas fotos aqui é do Japão. Então, foi até na época lá do tsunami que eu vou mostrar. Aqui, ó, você tá vendo que tá uma ondinha, né? Isso é a força a força do terremoto. Teve um epicentro muito forte e é onde a Terra chegou a tremer. Então, aqui a gente tem uma rodovia, né, destruída, toda afetada. Aqui são as casas que chegam a cair, matam pessoas por isso, deslizamentos, porque cede a terra, né, pelo movimento ser muito forte. E aqui é o sismógrafo, como eu já disse também, a Terra ela não é estática, ela é dinâmica, ela sempre está se mexendo. Então aqui, ó, o sismógrafo, tá, é o aparelhinho, né, que vai medir qual é a intensidade desse terremoto. Tá? E lembrando que os terremotos eles são, né, medidos por isso daqui, e ela, né, chamada de Richter, porque ela foi desenvolvida em 1935 pelo sismólogo, que seria o Charles Francis Richter, por isso que leva o nome de escala Richter, tá? E o Benno Gutenberg, tá? E por meio dela, então, é possível a gente analisar a energia sísmica liberada quando ocorre o terremoto. Geralmente, esses dados são obtidos por isso daqui. Então, ó, se vocês olharem, tem sempre aqui, ó, sempre tá em movimento, tá sempre riscando. Mas aí, quando a atividade ela é muito forte, muito intensa, que a gente chega a sentir, ou tem número de vítimas, ou desastres mesmo, aí essa agulhinha aqui, ela dá um pico muito mais alto. Aí quando ela atinge uma numeração, que é a escala, a gente fala, foi a escala 7.5, foi aonde a agulha chegou no 7.5. Então a gente sabe que a intensidade desse terremoto chegou a 7.5 na escala Richter. Escala Richter porque foi desenvolvido pelo cara chamado Charles Francis Richter, tá? Lembrando que ele era um alemão, nós já vimos isso, tá? E aqui dei um exemplo porque terremoto é um pouco diferente de maremoto, tá? Então, terremoto acontece na parte da superfície aqui, né? Na terra, na parte da nossa superfície, fora da água. E muita gente confunde o tsunami como sendo terremoto. Não é, é uma consequência.
Então, exemplo, aqui, ó, nós temos a parte da crosta, tá? Tanto a crosta oceânica e a nossa crosta continental, que é a parte da superfície. Então, o epicentro, tá vendo? Ó, aqui, ó, a gente tem uma placa que é a convergente, que ela, ó, desce por debaixo, tá vendo? Que ela é mais pesada. Só que aqui houve o epicentro, tá? Então, essa parte aqui, ela se desprendeu, como se ela tivesse quebrado. Ela quebrou e aí ela subiu um pouquinho. Ela deu um impulso. E esse impulso, ela se propaga aqui, ó, nas ondas. Aí ela faz essa parte aqui voltar. Aí ela vem para cá como maior, ó. Aí ela forma essa onda grande. Então, tsunami é onda grande. Ela é resultante do quê? De um epicentro na crosta oceânica, tá? Então, aqui quebrou. Então, essa parte aqui fez tanta força que ela quebrou e essa parte subiu. Então, na hora que ela subiu, ela veio aqui, tá? Ela puxou por causa que é uma pressão, aí ela vem com uma onda forte. Então, isso é chamado de tsunami, que é o resultante do que aconteceu. Essa é uma foto também do Japão, tá? Que é que vem as ondas de 20 metros, 15 metros, enfim, depende de quanto for a intensidade desse epicentro. Então, essa bolinha aqui significa que o epicentro foi aqui para ocasionar essa onda grande que se chama tsunami. Então, tsunamis são ondas grandes ocasionadas pelo epicentro que teve na crosta oceânica, tá? E aí, porque o mar recua e ele volta com a onda grande, tá? Então, causa desastres demais, né? Tanto materiais e como muita gente morre aqui também.